Em setembro foi celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data é comemorada desde 1997 e está prevista na Declaração Universal da Democracia, um documento assinado por 128 países, incluindo o Brasil. Para conversar sobre o tema, recebemos aqui nos nossos estúdios o cientista político André César e o professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenonce. Obrigada por participar aqui com a gente. É um prazer. Muito. André, eu vou direcionar minha primeira pergunta para você, mas claro, professor, se o senhor também quiser fazer uma intervenção, sinta-se à vontade, para a gente falar um pouco sobre o que é a democracia e por que esse regime é tão defendido aí ao redor do mundo. Porque, entre todos os regimes, é o melhor sistema, o melhor modelo. E agora o que eu vejo, essa declaração de 97, era um outro ambiente global. Você tinha o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, então era mais consensual. Hoje, é o contrário, nós temos diversos países onde o nível da qualidade democrática vem caindo. E de maneira consistente, inclusive. Então é algo perigoso, porque sem democracia você tem o autoritarismo ou alguma outra coisa negativa para as sociedades, para as populações, né? Então, nesse sentido, mas é importante se frisar, celebrar a data, porque você tenta reforçar para as novas gerações o que é a democracia, para que nós precisamos mantê-la viva. E ela está permanentemente ameaçada agora. E a democracia é uma ideia muito poderosa, muito forte, que é o governo pelo povo. E você pode ver que várias ditaduras querem manter uma fachada de democracia. Se chamam de democracia, inclusive República Democrática de alguma coisa, e na verdade não são. Então, eles se apropriam, usurpam do termo democracia, mas de fato não são. É uma forma de tentar se legitimar, sendo ditadura, mas tendo um verniz de democracia. Então, a ideia dela é muito forte, mas nem todos praticam plenamente. Eu queria falar até de outra data, né? Porque essa que a gente está mencionando, o Dia Internacional da Democracia, é comemorado dia 15 de setembro, mas a gente tem uma data aqui no Brasil, que é o dia 25 de outubro, celebrado a democracia aqui no nosso país e marca justamente o assassinato de Vladimir Herzog, uma grande figura que ficou conhecida aí na ditadura militar. Então, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esse momento, sobre a importância desse marco, né? Que foi aí um tema muito triste da nossa história, mas que foi muito importante para a gente chegar hoje aqui, né? Para esse processo de transição de uma ditadura militar para uma democracia. A morte do Herzog tem um forte caráter simbólico. É um corte na história do país. E a ditadura começa ali a ter sinais de enfraquecimento. O regime militar entra no ocaso. Começa o ocaso do regime militar. Agora, é importante também celebrar, e de novo, para as novas gerações, o que foi aquilo, porque a gravidade do evento, do assassinato do Herzog. E então eu acho essencial você ter uma data específica no país, no Brasil, relembrando isso. Não podemos esquecer, na verdade, é esse o ponto. Esse é o bordão, né? É falar para que jamais esquecer, para que a gente jamais esqueça e que jamais aconteça novamente, que não se repita. Não se repita. Exatamente. E apesar de ser dolorido, um evento dolorido socialmente para toda a sociedade, a gente vê outros países que têm questões simbólicas como essa, como foi o caso da mulher lá no Irã, que foi brutalmente assassinada e teve uma revolta popular muito grande contra o regime, mas o regime pode se fortalecer, recrudescer a ditadura para sufocar a revolta popular, enquanto eles não estão entregando bens públicos, não estão entregando crescimento econômico, bem-estar material, pelo menos. Então, a ditadura, quando perde a legitimidade via prosperidade econômica, material, a primeira reação dela é aumentar, recrudescer a ditadura, recrudescer o autoritarismo. E nem sempre a democracia avança. Então, são momentos muito cruciais para as sociedades em geral.
Bom, até né, falando, para quem acompanha a gente não lembra muito disso, ou é uma pessoa mais nova que está ainda aprendendo isso, como que foi, então, esse momento aqui no nosso país? A nossa ditadura também estava enfraquecendo, a gente estava num momento econômico que estava piorando, que estava deslegitimizando esse grupo que estava no poder na época. Como foi esse processo também de transição democrática? Olha, começa a partir do governo Geisel, não? Que você começou a baixar, mas o governo Figueiredo já era um governo sem legitimidade alguma e foi um final. Estava claro que estava acabando, que a gente ia voltar à normalidade democrática. E claro que demorou ainda para ter o direito ao voto, fomos voltar para presidente em 1989, demorou. Mas é um processo, como diria o próprio Geisel, né? Lento, seguro e gradual. E o desgaste do modelo mesmo, e a economia estava por trás disso. Era um ponto fundamental para você tirar o peso da ditadura. É que a própria ditadura militar surgiu como uma forma de defender o Brasil contra o comunismo. A gente vivia um clima de Guerra Fria, tinha dois polos, o capitalista, Estados Unidos, e comunista, socialista, a União Soviética, e inventou-se uma certa ameaça socialista aqui, muitas vezes na figura do Jango, que não é bem um cara revolucionário como se colocava, mas, enfim, houve esse movimento, teve um certo apoio popular, derrubou-se o governo do Jango, implantou-se uma ditadura envergonhada, né, que ia simplesmente adiar a eleição, acertar o país, a inflação estava alta, coisa assim, tentar colocar ordem para voltar à democracia. Mas isso acabou com o AI-5, aí não teve vergonha nenhuma de se... Eles estavam gostando, na verdade, os militares gostaram do poder, então a coisa mudou de figura. Eles mudaram os planos e a linha dura sumiu e você teve os anos de chumbo mesmo nessa época. Junto com o milagre econômico. Milagre econômico. Que legitimava naquele momento, né? Mas na medida em que você tinha desenvolvimento econômico, pelo menos crescimento, e ao mesmo tempo uma linha dura com ditadura, esse começou a fazer água. Você, a partir da crise do petróleo, o crescimento econômico brasileiro foi feito com muito endividamento externo, então começou-se a rachar o modelo econômico nosso. Então, o crescimento via endividamento externo e ruiu com o Geisel já estava tentando administrar a volta para a democracia, a democratização com processo gradual. Lento, seguro e gradual. Lento, seguro e gradual. E que, inclusive, que o próximo presidente ia ser o último. Existia essa já promessa lá. Então, Figueiredo assume já com essa incumbência de ser o último. Mas e ainda teve um golpe fatal em termos de popularidade da ditadura, que veio as maxi desvalorizações em 81, 83, uma recessão muito drástica nesse período, então, e uma inflação elevada. Então, os militares não conseguiram entregar apesar de ter tirado todas as liberdades políticas, não conseguiam entregar um crescimento econômico, um bem-estar material para a população. Então, ficou patente a deslegitimação do regime e conseguiu chegar a 85 aos trancos e barrancos, e daí aí houve uma postura congressual em 85 para a eleição, já que as diretas já não passaram. 84. Aí foi o acordo entre as elites, né, de centro-direita, vamos dizer assim, em torno do Tancredo, que foi o responsável. Era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Só que, por fatalidade, ele não assumiu, né? Morreu antes. Mas houve o acordo. E o interessante é que entrou o Sarney, né, na chapa para dar o suporte, para blindar mesmo essa chapa contra o Maluf, Sim. que era o candidato oficial ainda da ditadura. Quer dizer, a história se deu por esse encaminhamento e já prometendo aí sim as eleições presidenciais para daí a alguns anos.
Bom, vocês falaram um pouco até, né, do como o apoio popular, ele também ajuda a manter ou não um tipo de regime no poder. Então, agora até trazendo a questão da democracia, como o apoio ou, enfim, o não apoio da população pode ajudar ou enfraquecer uma democracia. Aí é uma... A democracia, ela tem uma certa dualidade. Apesar de ser, ao longo do tempo, estável, um regime mais estável, porque você tem trocas de partidários, trocas de políticos, de quem está no poder, ninguém fica indefinidamente no poder, mas ela traz algumas vulnerabilidades que a gente está vendo no mundo, que muitos políticos começam a usurpar as instituições democráticas, a cooptarem as instituições democráticas, principalmente quando eles são muito populares em um determinado momento. Você consegue ter maioria no Congresso, um poder delegado pelo povo muito grande, aí eles começam a mudar leis para se perpetuar no poder. Mexe no judiciário, mexe na imprensa. Então, é o caso da Hungria, né? É o caso da Hungria. Do Orbán. É o caso do El Salvador agora, do Bukele. Que está forte, né? Que está forte. Impressionante. E é um caso também a se observar no México, que a presidente que é indicada pelo atual o AMLO, López Obrador, que venceu a eleição e agora tem maioria no Congresso, pode passar reformas constitucionais, inclusive. Vamos ver, e já tem uma proposta bastante polêmica de fazer eleição para juízes da Suprema Corte. Então, se você já tem maioria no Congresso, tem um poder executivo, você poder assim tirar todos os ministros do Supremo e colocar via eleição, no momento que eles têm um apoio popular muito grande, você se fugir do regime democrático é muito tentador para quem está no poder naquele momento. Então a democracia, ela traz uma certa estabilidade e, em geral, em média, uma melhor prosperidade para o povo, mas ela também, ao mesmo tempo, é muito vulnerável a pessoas que podem, que num determinado momento são muito populares, se perpetuar no poder. E aí a gente perdeu o regime democrático. É a tentação autocrata, né, populista, que a gente vê e está de cabo a rabo no mundo hoje, né? Você tem a Rússia com o Putin, que se perpetuou, aqui o Maduro, nosso vizinho, na Venezuela. O Bukele é o caso, o Ortega, na Nicarágua. E não podemos esquecer o Hitler. É o mesmo modus operandi, né? É o mesmo modus operandi. Então, isso que assusta, no caso. Eu quero trazer um ponto até, né? Porque você comentou com a gente que o caso do México, por exemplo, ele está querendo ali colocar uma eleição para os integrantes do judiciário. Então, como que isso é uma afronta, um perigo para a democracia? E aí, aproveitando também já essa pergunta, falar um pouco do papel das instituições, né, para garantir a democracia, começando já pelo judiciário, então depois a gente passa para os outros. Porque a gente pensa que quanto mais eleição, mais democrático é. Inclusive, se falava que a Venezuela tinha um excesso de democracia, porque tinha muito plebiscito e tudo mais. Então, isso não é bem verdade. Tá? Que a Venezuela, com certeza, não é nenhuma democracia, mas apesar de ter existido muitos plebiscitos e consultas e tudo mais. Porque a democracia, como alguns podem pensar, não é a ditadura da maioria. A democracia, você também tem que respeitar os direitos das minorias. Então, quem tem maioria não tem todo o poder. Não pode se apropriar das instituições existentes no país. Ele tem que seguir a lei, como todos, tá certo? Então, essa é uma garantia que a democracia vai persistir. Mas no momento em que você tem uma concentração de poder muito grande na mão de poucos, você pode, sem oposição, mexer no que rege a democracia, no que sustenta a democracia. Então, você precisa de uma autodefesa da democracia que, em determinados momentos, onde ela fica mais frágil,
que o caso do México, que apesar de ainda ser uma democracia, corre o risco de perder esse status, de cair num nível de autocracia, se quem está no poder agora colocar todos os poderes em ação nessa direção de consolidar o poder eternamente. Esse é o perigo. Eu estou pensando aqui falando do judiciário, pensando no governo Trump. Sim. Que lá ele conseguiu nomear os juízes da Suprema Corte, a maioria conservadora, ligada a ele de alguma maneira, e deu realmente, você fica muito dependente, né? Você fica... Desequilibra. E lá o mandato é vitalício, não é como aqui que é até 75 anos, lá é vitalício. E ele indicou, pensando nisso, juízes conservadores e muito jovens. Tá, então para ficar esse tempo maior, já que é vitalício, você indica uma pessoa muito jovem. E nisso você vai tensionando a democracia, você vai tensionando o sistema. E aí entra no que vocês falaram também, né? Que tem o processos democráticos que no final das contas vão ou colocando ou corroendo a própria democracia, né? Por dentro, ou colocando ali esse tensionamento, como esse caso do Trump, porque ele fez o correto, que era indicar como ele deveria indicar, ele estava dentro ali das linhas, mas ele teve ali uma estratégia dele para manter a democracia tensionada. Exatamente. Sim. Bom, seguindo aqui então, até também para a gente entender um pouco o papel das instituições na democracia, na garantia para que a democracia seja saudável. Então, falando de legislativo, né? A gente falou um pouco do judiciário, como que o legislativo ele mantém, né? Porque a gente até teve época de congresso fechado na ditadura militar aqui. Então, qual que é essa relação aí de um legislativo bom, saudável, com uma democracia também boa e saudável? Tem que ter qualidade dos debates. Tem que ter partidos fortes, nós temos que reforçar a questão dos partidos e não ficar aquela coisa que a gente, no Brasil, tem muito isso, votar na figura, o salvador da pátria. Fernando Collor, por exemplo, ou o próprio Lula. Então, você tem que reforçar o papel dos partidos, o peso dos partidos e no caso, talvez, essa excessiva fragmentação partidária do Congresso seja um problema, porque tem partido que a gente sabe que é de aluguel, que realmente não está ali, tá ali para fazer outra coisa. Então, você tem que ter lideranças de qualidade, sim, quadros de qualidade, e é um problema que nós estamos vendo, inclusive, eu acho, a minha avaliação hoje, nós temos essa carência, esse déficit de qualidade das lideranças. O parlamento surge para tirar poderes do executivo, do monarca lá na Inglaterra, então, que teve a Revolução Gloriosa, 1688, muito tempo atrás, para tirar poder do monarca e eles controlarem o orçamento. Essa foi a função principal deles, de fiscalizar onde era gasto tal, o orçamento, e você teve... Então, a democracia, as instituições democráticas, é você colocar limites ao poder de cada pessoa, de cada poder você regular direitinho onde você pode atuar ou não. Calibrar. Essa é a palavra. E, por exemplo, hoje está um pouco desequilibrado. Eu vejo o seguinte, que um deputado, tanto estadual como federal, ele se você perguntar a qualquer um, ninguém vai lembrar em quem votou, quem deixou de votar. Então, ele tem poder e não tem responsabilidade. Então, esse é o perigo da nossa democracia, porque você não está conseguindo ligar as duas coisas, poder e responsabilidade. E que, por exemplo, se fosse um sistema, como os partidos são fracos, a gente está muito ligado às pessoas, você tem esse déficit de responsabilidade, vamos dizer assim, nos deputados. Se você tivesse um regime distrital, então seria uma eleição majoritária e não proporcional como é hoje, que então o distrito é o estado todo, elege aqui no São Paulo 70 deputados e por uma regra que também tem o seguinte, todo mundo compete entre si, até candidatos do mesmo partido. Tem que, porque não tem uma lista, uma ordem certa, então uma competição cada um por si, Deus por todos. E esse quadro se agrava agora, nesse momento também, nos últimos anos, com o orçamento secreto.
Que foi uma captura do orçamento mesmo. E para aumentar a chance de E reeleição. a responsabilidade zero. E zero. Fato. E opacidade. Tá? A transparência Ninguém sabe, é quase... ninguém viu. Então estão com tudo na mão para isso. E esse é um defeito. A gente está desperdiçando recursos e não estamos sabendo como está se usando direito esses recursos. Eu queria puxar também um ponto, né? Porque você trouxe isso que, infelizmente, hoje, quando a gente conversa com parentes, com os pessoal na rua, a gente entende isso mesmo, que esse pouco engajamento, talvez, né? Eu diria, mas realmente, chega uma eleição, a gente vai lá e vota e muita gente nem lembra em quem votou, ou seja, também não dá nem para cobrar aquele candidato que você mesmo ajudou a colocar lá. A gente tem, de fato... um momento de falta de engajamento da população com a política. Vocês veem isso aumentando ou diminuindo nos próximos anos, meses? Eu acho que estamos numa crise. Você teve um maior engajamento, mas mais para o lado emocional e não pelo lado racional. Por modelos, eu acredito mais nesse discurso, naquele... E ficou... essa excessiva fulanização. Excessiva fulanização e ficou até uma questão complicada que falar de política virou perigoso. Então as pessoas não estão falando... Era tenso em casa Era até, tenso né? em casa, dentro da família. Não existe, Não existe. Natal. Então, para não brigar, nem se fala de política. Então, até é mais fácil falar de futebol, religião até, mas política, não. E isso... mina a ideia da democracia. A democracia também você tem que o livre pensar, debater livre e respeitar o contraditório, a posição do outro, o contraditório, levar críticas, fazer críticas e ter tolerância ao diferente. E tudo que a gente está vivendo é o contrário disso. Então a gente precisa resgatar um pouco esse espírito de tolerar e também respeitar o outro, a posição das demais pessoas, para que o todo melhore. Cada um vivendo na sua bolha, a gente vai para lugar nenhum. Nós estamos vendo a eleição de São Paulo agora, o que está acontecendo, né? Com excessos da parte dos candidatos, os debates cada vez piores, quer dizer, isso afugenta o eleitor. O que é isso? É circo? Não pode ser assim. Você tem que recuperar, retomar o controle e a qualidade. E como que a gente consegue fazer isso, né? É uma coisa que dá para ser trabalhada pela família em casa, que é ideal que seja trabalhado na escola. Como iniciar esse debate e por onde começar, né? Ensinando as crianças sobre o que é democracia ou tentando ali conversar com uma pessoa mais velha que às vezes não quer aceitar uma opinião que seja diferente da dela. Por onde que a gente começa? Acho que a educação é a base. A educação é a base de tudo e tem que ser desde cedo. Aí sim, como você bem colocou, as crianças têm que já ter contato e entender, assimilarem esse tipo de informação. Olha, a coisa é assim, a situação é essa, temos que respeitar, temos que discutir o bom debate, praticar o bom debate, as boas conversas e respeitando o outro. O respeito é fundamental. E isso passa pela escola, pelas famílias. É inevitável. Esse é o único caminho que eu vejo. E a gente tem um desafio a mais. Eu também concordo que a educação é o caminho, mas enquanto a gente não tiver o hábito, a gente tem que ter uma educação nova com as redes sociais, que as redes sociais não podem sumir, não vão desaparecer, mas a gente tem que ter uma educação de como lidar com redes sociais e ter uma posição crítica, não acreditar tudo que a gente recebe de redes sociais, ter uma maneira de checagem, onde são fontes mais seguras ou não. A gente tem que educar a população nesse sentido. A regulamentação da rede social é fundamental também. Mas mesmo que não seja regulamentada, você tem que ter uma certa educação para isso. A Finlândia tem, na educação básica, como você tem uma visão crítica, de como você chega a uma notícia, você ter, isso aqui é verdade ou não? Eu tenho dúvida ou não? Como que eu posso checar? Saber desconfiar, né? Saber desconfiar, que isso a gente... Se não me engano, algumas pesquisas que eu vi, o Brasil está nos últimos lugares em termos dessa visão crítica do que a gente recebe de notícia. Então, a gente precisa que isso fortaleça a democracia. Você ter esse filtro
saber o que é confiável, o que não é, o que é um pouco estapafúrdio. E há tentativas já em curso, mas a gente está engatinhando ainda. Engatinhando. Está engatinhando. Não... E assim, parece também que setores da sociedade brasileira têm clara má vontade. Não queremos Sim. isso. Deixa essa terra de ninguém aí e vamos embora. E tudo sob o escudo da liberdade de expressão. Eu posso falar qualquer coisa. Então, aí confunde-se um pouco liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Que a imprensa publica, o que bem entender, mas só que ela tem que ter documentação, tem que ter Tem que ter checagem. Checagem, verificar, ter uma apuração melhor. E no caso de qualquer blogger ou influencer não precisa. Então, é uma concorrência desleal no caso aí, e que a gente vê que os algoritmos, eles favorecem aquilo que dá maior destaque, que faz as emoções aflorarem mais, é o que circula mais. E o ritmo da imprensa tradicional é um ritmo específico, porque tem a checagem, tem que apurar direitinho, e para não ter problema. Rede social é imediato. E nisso, os influencers, os bloggers e afins estão se dando bem, se saindo bem. Tem candidato aqui em São Paulo que está aí, bem nas pesquisas, surpreendentemente, num partido que não existe praticamente, né? Que não tem nem tempo de TV, né? Propaganda, mas é só base de rede e a rede forte, robusta. Até aproveitando esse gancho, né, porque a gente falou aqui no começo do bloco sobre as instituições que compõem aí uma democracia. A gente tem os 3 poderes, que é legislativo, executivo e judiciário, e nesse ponto a gente sempre fala do jornalismo, da mídia, né, como um 4º poder. Então, como que também a mídia, ela garante a democracia, ela ajuda ali a democracia. Vocês até falaram um pouco sobre isso nessa resposta, mas eu queria agora especificamente falar sobre a mídia aí como esse 4º poder e como ela pode beneficiar a nossa democracia. Eu tenho medo do que está acontecendo com a mídia tradicional, porque eles estão perdendo espaço, claramente, perdendo receita, perdendo público, só que ela tem que manter, a mídia tem que manter a responsabilidade. Isso é o único caminho também, não tem como enfrentar isso. Agora, a questão cai para as redes aí. Eu falo, as redes que estão deturpando, vamos dizer assim, esse processo, e enquanto ficar essa terra de ninguém, que eu insisto nisso, vai ser difícil. E esse velho jornalismo investigativo e tudo mais, tem que continuar pegando em armas, no bom sentido, porque é dos elementos que são cruciais para a saúde democrática. A imprensa cumpre um papel essencial da qualidade da informação, e também é importante ter competição entre os vários canais da imprensa, televisão, jornais, ter uma pluralidade de informações, porque também o poder das agências de informação podem filtrar, ao invés das pessoas filtrarem o que é notícias importantes ou não para a população. Então, você tendo competição, isso faz com que todo mundo vai ter que passar a informação da forma mais fidedigna possível. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa precisa vender. É o desafio. Não é... A imprensa boa é a imprensa que não é estatal. A BBC, por exemplo, é um exemplo muito bom de empresa estatal que presta um bom serviço. Que pode ser um exemplo, mas ela tem que ter uma independência com relação ao governo de plantão muito boa, ter um isolamento muito bom, para ter uma visão crítica, inclusive, do próprio governo. Nós temos o caso da EBC. Da TV Cultura aqui também. Mas o caso da EBC eu acho interessante porque foi aparelhada desde sempre. Desde sempre. Então, é complicado. Tinha um modelo BBC quando foi criado, lá a empresa, mas, na prática, não é o que se vê. Não é o que se vê. E muda o governo. Nós tivemos o governo anterior e o atual. Tá, a mesma coisa. Só muda os nomes só, mas a prática é a mesma. É sempre apoiar o governo de plantão. Bom, eu agradeço vocês, mas eu peço para vocês continuarem aqui, porque a gente só vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com mais um Alesp Cidadania.
Estamos de volta com a Lespe Cidadania e nesse programa a gente conversa sobre a importância da democracia. E recebemos aqui nos nossos estúdios o cientista político André César e o professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenonce. Vou agradecer de novo vocês e já vou jogar aqui outra pergunta, né? Porque a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre como na ditadura a gente tinha ali uma questão econômica que influenciava para a aceitação maior ou não da população a respeito daquele regime. Então, eu queria falar agora do outro lado, né, da democracia. Então, como que a economia ela pode alimentar ou deixar a democracia mais forte, mais saudável e como é que elas se relacionam ali? Eu vejo da seguinte maneira, pensando na realidade hoje, o que o mundo está vendo, que as democracias e a economia nas democracias enfrenta muitas dificuldades, problemas para entregar o que a sociedade precisa, o que a sociedade deseja. E aí você vê as manifestações, né? Coletes amarelos na França, o ataque a migrantes, que viram um bode expiatório também, é fácil você apontar o dedo culpando. E aí, então, e esse é um problema, esse é um dilema. E quando a economia está em baixa, a democracia fica, de certo modo, em maior risco, né? E você vê movimentos como o Brexit, por exemplo, que foi outro caso clássico dessa situação. Eu vejo que existe uma ligação muito grande entre a fortaleza da democracia com uma economia pujante, porque a democracia precisa entregar, assim como a ditadura se legitimiza entregando prosperidade e bens materiais à população, crescimento econômico, as democracias também. Elas precisam, não é só o regime, ela precisa resolver problemas, tá certo? Sem isso, ela vira disfuncional e começa a colocar em xeque. E a gente vê crises democráticas e aumento do totalitarismo no século passado, depois da crise de 29, que tudo bem que você teve já um problema sério por conta da Primeira Guerra Mundial, que culminou na Segunda Guerra, mas o acelerador foi a crise de 29, que surgiu, fortaleceu a direita, a extrema-direita, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, na década de 30, que foi bem essa época, e aqui no Ocidente, você teve a crise de 2008, fazendo paralelo, o impacto foi bem menor do que 2029, mas trouxe, e logo em seguida você teve a crise do euro com os países mediterrâneos, crise da dívida dos países mediterrâneos, que minaram também muitas democracias. Então, nesses momentos de crise aguda, você começa, é um campo fértil para teorias da conspiração. E você tem essa ideia, se a gente está perdendo, tem gente, pouca gente está ganhando muito, tá certo? Então isso alimenta um certo ressentimento e você acha que o sistema foi feito contra você, contra o povo, alguém está ganhando com isso. Você isso falou é uma ideia perigosa. Do Mediterrâneo, estou lembrando, quando a crise do euro, que a Grécia quebrou, né? Uhum. Aí os países se juntaram para tentar acertar, para salvar até o euro e tudo mais, que corria risco. Uhum. Os alemães falavam, não, vou pagar para grego ficar na praia. Os alemães falavam assim, abertamente. Nossa. Eles não trabalham. Então, é fácil apontar. Aumenta o ressentimento entre os povos. É muito perigoso, porque a ideia também é essa, que em economia, não é verdade, que se um ganha, outro perde. É o chamado jogo de soma zero. Na verdade, não. Se um ganha uma economia normalmente, todos ganham. Se aumenta o consumo aqui, o outro vai lucrar também, vai vender mais. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Mas só que fica esse ressentimento, aparece alguém de bem de vida, quando está todo mundo mal, fala, tá vendo? Esse cara aqui, ele está ganhando em cima da nossa desgraça. Então começa a jogar pessoas uma contra as outras. Então é um momento complicado até de se explicar o que aconteceu e começa também a ter muito desconfiança na qualidade da burocracia, de quem toma decisões em nome da sociedade, que no fundo você elegeu pessoas para tomar decisão no nosso nome, né, da sociedade.
Falou, isso aí não está funcionando, eles estão roubando. Então retroalimenta esse sentimento muito ruim e faz surgir aventureiros. Faz surgir novos... É o campo fértil. Campo fértil para isso. Do que vocês estão me falando, então, eu posso concluir aqui que países com uma desigualdade maior vão ter ali um risco maior para a democracia também. Sem dúvida. É isso. E não só países, né? Porque você trouxe o caso da União Europeia aí, que tinha Grécia e Alemanha, eles ali com uma desigualdade entre eles e uns achando, então, até região... Se a gente for pensar numa região maior, também pode ser isso. Acontece e foi esse um exemplo. E é uma tendência, inclusive, com os movimentos migratórios aí, muito em função da crise climática, também aumentar isso. Porque onde você vai alocar esse pessoal? Que precisa sair, precisa deixar aquela região. Estava vendo hoje a história do Sudão, que está numa crise violenta. Estamos falando em 8 milhões de sudaneses fugindo. E vão para onde? Vão entrar na Europa? Como? O que vai ser feito deles? Né? E eles vão ser alvo. Inevitável. Até pensando nessa questão da imigração, né, porque a gente vê que é um tema que vai ser muito importante nas eleições dos Estados Unidos e que tem sido muito importante também na Europa. É uma discussão ali que tem movido muito sentimento. Também a gente pode ver essa questão influenciando em democracias, porque acho que até olhando para a Europa, a gente vê alguns casos que a população ela é muito contra a imigração, contra receber uma grande quantidade de imigrantes, e que isso acaba respingando em quem eles votam. Então também tem essa possibilidade nova? Porque essa extrema-direita, hoje em dia, explora o medo das pessoas. Então as pessoas acham, por exemplo, está difícil de arrumar emprego, pô, e se vier mais imigrantes aqui, como que vai ser? Vai ser pior ainda. Então, e muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, a população que entra, a imigração é muito pequena perto do tamanho do país. O impacto não vai ser tão grande, mas isso cria um medo. E, por exemplo, uma das falas do Trump no último debate, que falou que os haitianos estão lá comendo, inclusive... Comendo os pets. O cachorro, gatos da população de Springfield, lá da Ohio. E até teve um tumulto na cidade, apareceu um monte de gente. E aí, nada foi confirmado, mas essa coisinha pequena pode causar um tumulto enorme. Então, no momento desse, com medo, e você fica todo dia sendo alimentado por essas informações falsas... Em tempos de redes sociais fica mais fácil isso acontecer, né? E realmente é muito danoso para qualquer democracia. Agora, voltando só uma coisinha que recentemente eu vi uma entrevista de uma professora de História Militar, que achei muito interessante, que é o seguinte, que ela falou... depois da crise de 29, os países se fecharam, aumentaram tarifas de importação para tentar resguardar o mercado interno. E países que dependiam muito do comércio, como o Japão, que ela falou assim, o Japão, desde o final da Primeira Guerra, quando teve a Liga das Nações, se mostrava um país bastante responsável, participava dos debates, tentava... colaborava com o debate internacional. Mas quando surgiu esse movimento, todo mundo se fechar, eu falo assim, eu não produzo tanta comida, eu preciso... Aí a decisão do país foi de invadir a Coreia, a China, para extrair. Ele virou uma ditadura em função das condições externas. Tá? Então, para mostrar que as condições econômicas fazem até mudança de regime. Isso é uma questão que tem que ser olhada com cuidado. Então, quando uma parcela significativamente do povo se sente que foi passado para trás ou está tendo uma rescisão que não devia, que é um erro, é muito problemático. Vocês falavam, né, até dessa questão dos nativos de um país acharem que os migrantes vão chegar e roubar os empregos. Isso foi muito importante também e decisivo na época do Brexit, né? Que juntou tudo, na verdade, a questão da imigração e as fake news, ali a desinformação, né? E deu-se o inverso, né? Falta mão de obra hoje, né? Na Inglaterra. Você tem essa crise, quer dizer, agudizou a crise, que não era meio artificial, né? Sim. Inventou-se na onda do Trump e tudo mais, vai tudo num pacote só.
é que a maioria dos imigrantes na Inglaterra eram da própria União Europeia, inclusive os poloneses, tinham a questão do encanador polonês. E agora a Polônia, que está crescendo mais que todo mundo, está faltando mão de obra polonesa no Reino Unido. Eles estão voltando para a Polônia. E a Europa como um todo está precisando de imigrantes, porque a população está envelhecendo, vai precisar de mais imigrantes, mas só que isso aí é uma restrição mental, vamos dizer assim, da população. Esse medo que pensa no imigrante preconceitos afloram, com racismos e tudo mais, que fica complicado você vencer isso. E qual que vocês destacariam aqui? Acho que a gente conversou um pouco sobre diversos desafios que a gente tem para a democracia, diversos obstáculos, tudo que acontece hoje em dia, mas para a gente até conseguir resumir e explicar, falar 1, 2, 3, enfim, quais são os principais desafios que vocês veem hoje para a democracia no mundo todo? O crescimento da extrema-direita, eu acho uma coisa grave. A desconfiança das populações dos países centrais com o regime mesmo, com a democracia, uma desconfiança plena, esse medo, como você colocou. Formação de base educacional, que eu sempre insisto nisso também, é um desafio que passa por aí, não tem como você deixar de pensar assim. E são eu acho que são os 3 pontos centrais hoje. São questões muito complexas e interligadas, mas eu diria que hoje a grande questão é a questão das redes sociais e como a informação chega às pessoas e como elas interpretam. Então precisa esse lado da educação, as pessoas saberem filtrarem quais são as informações confiáveis do que não são. Esse é o princípio básico. E também você tem que tornar as democracias mais resilientes para tentativas de se apropriarem dela de forma irregular ou para fins deturparem a democracia. A gente viu um filme muito lento na Venezuela desde que o Chávez foi eleito, teve uma tentativa de golpe contra ele e tudo mais. Você vê que foi um processo longo até chegar onde está, que a Venezuela já caiu a fachada de democracia. E com uma economia em frangalhos, né? Economia em frangalhos. E ele consegue se segurar via repressão cada vez maior. Então, esse é uma história que a gente tem que evitar ao máximo. E não é questão que tudo bem, ela é uma ditadura de esquerda, mas também tem ditaduras de direita. E você, então, essa polarização, a gente tem que mudar, a gente tem que ser mais tolerante, respeitar a opinião dos outros e para tentar chegar no meio termo. Essa que é a questão da democracia, ela vive do diálogo, vive do debate. E isso não pode ser abortado, pelo contrário, tem que ser incentivado. É isso que eu vejo. E partidos fortes e com qualidade de lideranças. E renovação de quadros, mas com qualidade, porque renovação não necessariamente significa coisa boa. Então, pode ser ruim, pode renovar para pior. Então, tem que ser feito com muito cuidado e o envolvimento da sociedade mesmo, como um todo, com as causas, com as questões políticas. Vocês mencionaram esse caso da Venezuela e eu lembrei um pouco também da relação de outras instituições, como a própria ONU, em garantir democracias. A ONU, na verdade, ela foi criada para isso, né? E se fala muito sobre uma possível, uma crise que a ONU estaria passando, que o Conselho de Segurança da ONU estaria passando. Queria um pouco da avaliação de vocês também disso e de como que a ONU, enfim, ela pode até garantir que as democracias elas sejam mantidas ou evitar... Qual que é o papel dela atualmente? Ou evitar nós estávamos comentando nessa reunião da ONU, de todo o pleno, da Assembleia Geral, e falamos isso. Olha, a ONU virou um paquideme que tem que mudar. Esse modelo da ONU é final da Segunda Guerra. Agora, você tem que refazer tudo, inclusive o Conselho de Segurança. Mas o papel da ONU não é de defender a democracia, que todos os países se tornem democráticos. Ela é criar regras mínimas de convivência entre os países, sendo democráticos ou não. Então, no fundo, o papel dela é evitar guerras.
Então, dirimir conflitos entre os países. E, bem ou mal, apesar da inoperância do Conselho de Segurança, que fica num impasse, pelo menos é um canal em que os países podem, de alguma forma, negociar, de alguma forma, dialogar. Então, se você não tivesse a ONU, seria pior. Tá? Bem ou mal... É uma crise, mas que, ao mesmo tempo, ela precisa estar lá porque existir. É ela que mantém, né? Ela pode ser aprimorada, mas é difícil no momento... Principalmente os grandes players, os 5 que têm veto no Conselho de Segurança. E um deles invadiu outro país. Então, quando um deles não respeita as leis, invade outro país sem ser ameaçado, nada, fica muito complicado. Você vê o caso da guerra do Israel com o Hamas e o Hezbollah, quanto se tentou aprovar uma resolução de cessar-fogo. E cessar-fogo e não. Estados Unidos não deixava. A Rússia às vezes também não. Mas a Rússia, quer dizer, todo mundo ia contra a Rússia, mas ela tem veto, então você não pode aprovar nada. Então esse jogo gera um impasse e a gente acaba vendo guerras, tá certo? A gente não consegue segurar, evitar esse tipo de coisa, mas... E o mundo é outro, né? Hoje o mundo é outro, não é 45, não é pós-45. Hoje... assim, do ponto de vista é pior, que você tem mais potências nucleares. O risco é real, tem isso também. E a gente também, né, vocês mencionaram uma série de casos de locais que têm uma democracia ali tensionada, uma democracia em risco, seja aqui na América Latina, seja na Europa. Qual que é o futuro, então, da nossa democracia? Esses lugares, eles, de fato, têm como sair dessa situação tensa? Eu acho que nada é permanente, nada é definitivo, mas essa pressão está, digamos, em alguns locais, em algumas regiões, além da conta. E aí você realmente fica, como o Josimar falou, retroalimentando esse quadro ruim, negativo. Eu vejo que as democracias, no longo prazo, são mais resilientes do que as ditaduras e autocracias. Inclusive, eu vejo que a grande motivação da Rússia ter invadido a Ucrânia é que ela não poderia, o Putin não tem como resistir, o regime dele não resistiria, vendo uma Ucrânia dentro da União Europeia, próspera, integrada ao mercado, a população ali do lado, que os russos iam ver, eles estão bem melhores, são democráticos, o que você está fazendo aqui? É isso que ele não podia, não tem condições de manter, por isso que ele invadiu a Rússia. Isso eu acho que é o principal motivo. É claro que ele vai falar que é a expansão da OTAN, alguma coisa assim, mas o principal motivo que colocava o regime dele em risco era uma Ucrânia próspera, democrática, que o povo russo ia questionar o regime dele. Então, porque ele estava vendo o que aconteceu com a Polônia, todos os países que eram da órbita da União Soviética estão muito mais próximos que a Rússia, inclusive os países bálticos que faziam parte da Rússia, da União Soviética na época, estão muito mais próximos que a Rússia. Então, e a Ucrânia, pela proximidade, mesma cultura e tudo mais, o risco era muito grande. Então, a democracia, as ditaduras são frágeis, mais frágeis do que a gente imagina. É o caso de Israel também, que o Netanyahu tudo bem, foi uma resposta a um ataque bárbaro, mas ele estava pressionado, em cima do judiciário, inclusive, com problemas sérios, e ele sabe também que se ele perder essa guerra, ou se ele abandonar a guerra, ele é outro que vai sofrer sanções pesadas. Aí. E possivelmente será preso por corrupção. Então, mas aí, Israel é uma democracia, mas ele está sendo usurpado pelo governo de plantão. Pelo grupo no plantão. E até atacar, né, garantir que a democracia ela se mantenha, também passa por a gente tentar quebrar esses momentos de polarização que a gente vive, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Acho que talvez na Europa esteja bem forte, né? Tem que quebrar, mas a forma como faz isso que é o problema. Então, vai demandar um certo tempo. E, eventualmente, a extrema-direita vai assumir alguns governos. E com raras exceções, você não tem... não dá certo. O que a extrema-direita propõe, se colocar em prática, ela vai ter um retrocesso. Então, agora,
O que não pode é ela mudar a regra do jogo. Então, mantendo a regra do jogo, mantendo as instituições, você volta para o caminho democrático sem problema, com alguns ruídos, como foi, nós sofremos, Estados Unidos, outros sofreram, mas a democracia é cíclica, né? Cíclica. Então, como eu falei, nada é permanente. Isso tudo gira. Então, antes da gente finalizar aqui o programa, eu queria voltar a falar, né, do início da nossa conversa, que é a questão da gente ter um dia internacional para celebrar a democracia. São 128 países que assinaram esse documento, essa declaração que previa, então, que tivesse um dia internacional. Então, voltar a falar disso, a importância da gente ter essa celebração desse dia e de tantos outros aí que, no final das contas, tem o mesmo mote, né, que é comemorar esse tipo de regime. Eu diria que faz bem para a civilização. É um bem para a civilização um movimento desse, uma data dessa, e tem que ser totalmente vocalizado, né, para o mundo inteiro. Olha, é ruim, mas é o que temos, é o melhor, é o menos mal. é o que o Churchill O que o Churchill falava. Então, mas eu digo sempre que fora da democracia, não há vida saudável. Eu diria isso. É bom lembrar, celebrar a democracia, mas também perceber que dos 128 países que colocaram, muitos não são democracias, que usam o termo democracia para se autolegitimar. Talvez até cobrar, né, esses países aí. Exatamente, com certeza. Bom, queria agradecer, André, obrigada por participar aqui com a gente. Eu agradeço. Professor Josilmar também, obrigada por participar aqui com a gente. Muito bom, obrigado. Esse foi, então, o Alesp Cidadania. A gente falou aqui sobre o Dia Internacional da Democracia, também entendendo como é que está a democracia ao redor do mundo, aqui no nosso país também, e como ela é importante para garantir direitos fundamentais. A gente volta no próximo Alesp Cidadania.